Boa tarde, senhor presidente, vereador Natalino, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação. Ontem foi uma data muito especial para a cidade de Bauru, pois se completou 109 anos da inauguração do primeiro trecho de 100 quilômetros da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ligando as estações de Bauru, Tibiriçá, Jacutinga, atual município de Avaí. E falar de ferrovia na cidade de Bauru é muito importante, porque essa cidade cresceu e se desenvolveu a partir das ferrovias. Faço uma saudação especial ao engenheiro Gebara, que se encontra aqui no plenário e que também foi ferroviário. E aproveitando essa data, eu gostaria que a TV Câmara colocasse no ar um vídeo que discute a situação das ferrovias e também a situação do transportes que nós podemos trazer e discutir aqui na cidade. Registrando que essa matéria foi produzida pela TV Unesp, sobre a responsabilidade da jornalista Leire Bevilacqua, que também acompanha todas as sessões da Câmara, e registrar que ficou um trabalho de excelência que dá uma grande contribuição para a gente discutir esse assunto. Os anos 80 marcaram o período de agonia das ferrovias. Sem investimentos do governo federal, a rede ferroviária contraiu dívidas e não conseguiu manter os serviços. A partir da década de 90, começou o processo de concessão dos trechos à iniciativa privada. Hoje, as linhas que cortam Bauru transportam apenas cargas. Elas estão sob responsabilidade da Rumo ALL, associada à Companhia de Infraestrutura e Energia, Cosan. Juntas, elas formam uma das maiores empresas de logística do Brasil. Dados da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mostram que a situação da ferrovia aqui na região de Bauru tem se tornado ainda mais precária. Isso porque a única destinação dos trilhos, o transporte de cargas, vem sendo reduzido ano a ano. Em 2012, 4 rotas saíam aqui da cidade e outras 9 chegavam transportando 13 tipos de produtos diferentes. Hoje são apenas 3 rotas, uma que sai e 2 que chegam à cidade, transportando apenas 7 produtos. Mesmo com um tráfego menor de trens, os trilhos continuam cortando a cidade, que se desenvolveu no entorno deles. As vias férreas vão de leste a oeste e do centro à região sul do município, cruzando ruas e avenidas movimentadas. No final da década de 80, houve uma tentativa de uso da malha férrea em Bauru para o transporte suburbano. 2 locomotivas elétricas com um carro de passageiros ligavam o centro da cidade aos extremos leste e oeste em um trajeto de aproximadamente 10 quilômetros. Mas 1 ano e meio após ser inaugurado, o serviço deixou de ser oferecido. Para este engenheiro de tráfego e transportes, um dos motivos para a falta de adesão foi o uso da infraestrutura de longa distância, que tornava a viagem demorada. A falta de integração com outros sistemas de transporte do município também pode ter desmotivado os passageiros. A faixa utilizada pela ferrovia não tenha nenhuma adaptação de acessibilidade para os usuários dos bairros, né? Então, ninguém se sentia seguro, além do que você gastava um tempo muito grande de espera da composição e depois o mesmo tempo de viagem. Nos últimos 30 anos, o único transporte coletivo que se consolidou na cidade foi o ônibus, e ainda assim com diversos problemas. Uma cidade tão grande e nós não temos um terminal rodoviário, é uma falta de respeito com os moradores, com os cidadãos. Porque a cidade cresceu, infelizmente o transporte público ele continuou na mesma proporção, não mudou. Faltam muito ônibus. O ônibus demora de 45, 50 minutos. Sábado, domingo e feriado, então eu nem saio de casa por isso. A gente passa muito nervoso.
Uma das principais vias de trânsito em Bauru, a Avenida Rodrigues Alves, fica a poucas quadras da estação de trem no centro da cidade e se transformou em um terminal a céu aberto. Aqui, os ônibus competem por espaço com os pedestres e os carros. De cada 10 linhas de ônibus da cidade, 9 passam pela Rodrigues Alves. No ano passado, a prefeitura contratou uma empresa para traçar um plano de transporte coletivo para a cidade e algumas ações começaram a ser desenvolvidas. Nós criamos descontos fora do horário de pico, então a pessoa que comprar a passagem fora do horário de pico, ela paga um valor diferenciado. Trabalhamos a integração do sistema, implantamos o bilhete único e diminuímos o tamanho das linhas. A gente tinha linhas muito longas, onde o ônibus andava sem passageiros, criando um custo para o sistema. Isso está vulnerando demais a tarifa, então as linhas são mais curtas, mais rápidas, com mais integração. A proposta também previa a construção de terminais em pontos estratégicos da cidade para distribuir as linhas do centro, mas eles ainda não foram construídos. O problema maior do novo plano é que ele é muito conservador, no sentido de que ele visa melhorar a qualidade do sistema para os atuais usuários. Sem dúvida nenhuma deve melhorar para os que já fazem uso. Mas ele deveria contemplar novos modelos para atrair o usuário do transporte individual, o que não está sendo feito, como, por exemplo, criação de corredores exclusivos e o uso de ônibus articulados de maior capacidade. Senhor presidente, eu insisto nesse tema por uma razão muito simples. A situação das ferrovias todos nós conhecemos. Nós tivemos uma experiência que não produziu bons resultados, entretanto, nós temos todas as condições de desenvolver um projeto de VLT na cidade de Bauru, combinando esse projeto, que seria um projeto de alta densidade, com outros modais de transportes. Nós temos que olhar o presente com os olhos do futuro e buscar soluções que possam responder às necessidades que essa cidade terá num tempo que às vezes a gente acha que vai demorar muito a chegar, mas que chega de maneira muito rápida. Em relação ao transporte urbano de ônibus, nós temos que fazer alguns registros aqui. Primeiro, foi vendido para a população um plano de concessão onerosa. Ou seja, a empresa grande Bauru pagou um valor para poder se utilizar das linhas de ônibus. Foi publicado na imprensa que esses valores pagos ao município a título da concessão onerosa seriam utilizados e investidos no próprio sistema. Um dos investimentos seria a construção de 4 mini-terminais. O dinheiro entrou na conta, na receita do município e sumiu. Uma outra questão, as alterações que estão sendo realizadas. Todos os vereadores aqui, sem exceção, estão recebendo reclamação da redução de linhas, retiradas de ônibus do sistema, o que vem prejudicando e muito a população usuária. Isso tem uma explicação simples. Por mais que alguns setores se recusem a entender isso, nós temos que explicar para a população que a Prefeitura de Bauru não coloca um tostão no sistema de transportes. E mais, ainda faz generosidade com o sistema. Ela cobra 1% de taxa de serviço, quando a média, pela tarifa que é paga na cidade de Bauru, gira em torno de 5%. Portanto, as empresas ganham e recebem pelo número de usuários que passam na roleta. Na medida em que, para aumentar seus lucros, as empresas reduzem e retiram, inclusive, a frota de reserva que deveria circular nos horários de entrepico. No sábado e domingo e feriado não tem ônibus, porque as empresas não colocam ônibus
retirando o direito da população se locomover. E por fim, vereador Marcos, tem se tornado comum, e eu tenho afirmado que a tarifa aqui em Bauru faz parte de um grande embuste de má-fé contra a população pelo uso da tabela do GIPOT, sem que essa tabela seja atualizada. Para concluir, senhor presidente, nós solicitamos da Indurb que nos fornecesse quilometragem rodada, ano do veículo, notas de compra de combustível, para a gente verificar se de fato os custos estão batendo com a tabela. E a Indurb se recusa a enviar essas informações. Isso nos levará a ter que representar contra o prefeito e contra o presidente da Indurb, junto aos órgãos competentes, para que eles prestem conta, né, dos recursos públicos que são utilizados. Muito obrigado, senhor presidente, pela gentileza de Vossa Excelência em me conceder aí 1 minuto a mais.